Exercício número 1 da aula 107 do 8º ano do ensino fundamental. A respeito dos conceitos de estatística estudados, assinale a alternativa correta. Então, nós vamos olhar e tem uma alternativa que está falando a verdade em relação aos conceitos de estatística. Primeiro, não é necessário nos preocuparmos com a característica que será analisada em uma pesquisa estatística. A estatística se encarrega de fornecer resultados numéricos úteis e adequados para qualquer coisa. Não. A primeira coisa que nós devemos nos preocupar é com o que nós vamos pesquisar. Como nós vamos pesquisar. Então, isso aqui é de fundamental importância. Então, a letra A é falsa. Segundo, letra B. O rol dos resultados é uma sequência não ordenada de dados obtidos. Também não é verdade. Quando nós vamos pesquisar algumas informações, a primeira coisa que nós vamos fazer é ordenar esses dados obtidos, tá? Então, o rol significa que nós vamos organizar esses dados que nós coletamos. Portanto, a letra B também é falsa. A frequência é a quantidade de repetições de um determinado dado? Sim. Vamos imaginar, por exemplo, que nós vamos entrevistar 5 pessoas e vamos perguntar a característica, a cor dos olhos, tá? Então, por exemplo, uma pessoa tem o olho castanho, 3 tem os olhos azuis e 2 têm os olhos verdes. O que é frequência? Frequência é dizer o seguinte: uma pessoa tem olho castanho, 3 pessoas têm olhos azuis e 2 pessoas têm olhos verdes. Isso é a frequência. A frequência dos olhos azuis são 3. A frequência dos olhos verdes são 2. Tá? Então, a letra C é aquela que nós afirmamos aqui como sendo verdadeira. Vamos só olhar a letra D, então, ó. Quando um dado apresenta frequência mais alta em relação às demais, significa que este dado teve menos repetições que os demais? Isso é falso. Lembra no exemplo que eu citei ali? Então vamos dar uma olhadinha. Ó. Por exemplo, uma pessoa tem os olhos castanhos, 3 pessoas têm os olhos azuis. 1, 2, 3. E 2 pessoas têm os olhos verdes. Veja bem, o que é frequência? Frequência é a quantidade de repetição que tem. Quanto mais alta a frequência, mais vezes ele foi repetido durante a pesquisa. Neste caso aqui, a frequência do olho azul são 3, ou seja, é a maior frequência que aparece em relação às repetições entre os olhos verde e castanho. Tá? Então, por isso que ela é falsa. Na número 1, a letra C é a verdadeira. Número 2. Em um rol com 10 valores, um certo dado aparece com frequência 4. Podemos afirmar que a frequência relativa desse dado é. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que nós lançamos 10 vezes um dado. O número 1, vou organizar o rol dos valores. O número 1 apareceu 1, 2 vezes voltado para cima. O número 2 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. O número 3 apareceu 3 vezes. 1, 2, 3. Então, se a gente somar, deu 8. E o número 5 apareceu 2 vezes. 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Na verdade, nós já temos 9 valores. Então, o número 5 só apareceu uma vez. Então, joguei o dado. Joguei aleatoriamente. 2 vezes caiu o número 1, 4 vezes caiu o número 2, 3 vezes apareceu o número 3 e uma vez apareceu o número 5. Ok? Pois bem, agora vejamos o que acontece. O que é frequência? Frequência é a quantidade de vezes que ele aparece. Ele apareceu 4 vezes. O número 2 apareceu 4 vezes aqui. Certo? Agora, como é que eu faço para descobrir a porcentagem disso aqui? Eu vou fazer a seguinte conclusão. Ó. Se de cada 10 apareceu 4 vezes, se fosse 100 vezes que aparecesse esse aqui, seria quanto? Aumentou em 10 vezes. Então, se fossem 6 vezes, 100 vezes, apareceria 40%. Tá? Vou fazer um pouquinho diferente. Ó. Eu vou dividir o 100% em 10 pedaços. Então, aqui eu vou ter, deixa eu marcar aqui, ó, 10%, aqui 10%. Vou dividir em 10 pedaços a minha porcentagem. Mais uma vez aqui e a última vez aqui. Certo? Agora vejamos o que acontece, como que eu faço para transformar isso em porcentagem. Quantas vezes ele apareceu? Ele apareceu 4 vezes. 1, 2, 3, 4 vezes. Ou seja, ele vai corresponder a quanto por cento? Se ele aparecer 4 vezes na minha pesquisa, de um total de 10, 10 mais 10 mais 10 mais 10 vai dar quanto? Vai dar 40%. Portanto, a letra B.